Espero que sobre um tema basilar como esse, um tema tão importante, principalmente em nossos dias, possamos ter uma boa conversa e que essa conversa nos leve, diácono, a nos aproximarmos mais de Deus. O senhor está com um livro em mãos aqui, posso mostrar para os nossos amigos telespectadores? Mostrar aqui na câmera do Maurício. Esse livro do famoso padre Tomás de Saint-Laurent, né? É um mestre da espiritualidade, não é isso? Isso. O padre Jacques é francês, né? Morreu em 1949, um escritor, obviamente, acho que mestre da fé resume, né? Um bom mestre da fé. Escreveu essa obra sobre a confiança de Deus. Podemos dizer que a nossa conversa vai ser pautada no conteúdo desse livro? Sem dúvida alguma. É uma espécie de roteiro, muito simples e direto. Nossos telespectadores já viram então aqui o livro da confiança do padre Tomás de Saint-Laurent. Vamos conversando e aí a gente vai desdobrando um pouco sobre o que ele trabalhou nesse livro, que é pequenininho, mas muito rico, né? Como acontece com muitos desses mestres da fé que conseguem resumir e condensar de maneira bonita, profunda, às vezes grandes tratados num livro simples, né? Que quando você pega é meio despretensioso, mas você começa a ler, é muito rico. Acho que é o caso desse, né, Padre Wander? Riquíssimo. Pelo tamanho físico, muito poucas páginas, você a priori desconfia de que cada parágrafo é um retiro. Que bonito. Cada parágrafo é um retiro. Então a nossa conversa vai ser baseada nesse trabalho do padre Tomás de Saint-Laurent. Bom, em primeiro lugar, Padre Wander, como é que o senhor responderia se eu lhe fizesse a pergunta assim? O homem atual tem existe uma crise de confiança no homem do nosso tempo? Uma crise de confiança em Deus, né, no homem do nosso tempo? Sim, Eric, mas eu não tenho dúvida alguma disso. Primeiro que parte da sua experiência existencial. Quer dizer, Deus é Deus. Deus não é homem para mentir. Deus só tem uma palavra, aliás, Ele é a verdade, o verbo eterno, vivo e verdadeiro. Então, na medida em que nós temos me desculpe a expressão, um ambiente onde se acostumou a dar uma palavra e não cumprir, a dar a palavra e não cumprir. Normalmente se tem, às vezes, uma tendência ao vício da mentira. Nós temos uma sociedade com tendência ao vício da mentira, está claro, não? Ninguém duvida disso. E onde arcar com a verdade, porque custa arcar com a verdade, é a liberdade das liberdades. Mas, às vezes, o custo vai ser mais alto do que a pessoa está disposta a pagar. O que acontece? Uns vão queimando a relação com os outros. Isso produz, não vamos por aqui, mas um efeito psicológico nocivo. É um efeito psicológico imediato. Certo. É uma impressão deixada na percepção da realidade do quê? De que não é possível confiar. Não é possível confiar. E aí, porque não é possível confiar, porque as experiências de uma palavra dada e não cumprida, de uma traição, de um adultério matrimonial e assim por diante, dos filhos que às vezes enveredam por um caminho escondido dos pais, aí se transpõe essa experiência pessoal, humana, temporal para a relação com Deus. O que isso acaba criando, Eric? Uma fratura no ato de fé. Quer dizer, o homem calejado, né, por ver tanta dificuldade, mentira no próprio homem, isso vai refletir, então, no ponto de vista da fé, vai ter dificuldade de amadurecer a confiança em Deus. Não há dúvida alguma. Aí a sua confiança em Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que é a verdade plena, em quem jamais ficaremos decepcionados. Confiei no Senhor, diz o salmista, e sei que não serei decepcionado, Eric. Não serei decepcionado, Deus é Deus. Quer dizer, a palavra final do Senhor sobre nós se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra final de Deus sobre nós é o seu divino Filho, feito homem para a nossa salvação. O que acontece para a gente desdobrar um pouco mais aqui na sequência é que é preciso resgatar o ato de fé. Hoje, urgente, Eric, e do ato de fé, um ato de fé sólido, a crise de confiança estrutural, social, fruto derivado do mau produto das convivências esfaceladas, vamos dizer, do acordo às vezes social, não bancado, não honrado, transposto para Deus. É preciso ser quebrado isso, romper com isso, a partir do quê? A partir do ato de fé em que Deus é Deus. Então, mesmo ontem, hoje e sempre, não mudará nunca, e disse o que disse e cumpriu o que havia prometido. Bom, na introdução o senhor já entrou nesse assunto de que a crise de confiança em Deus está
imediatamente atrelada à crise de fé. A crise de fé. Então a gente pode chegar à conclusão de que um ato de confiança em Deus é um ato de fé? Primordialmente. A primeira coisa, não posso confiar em alguém em quem não creio, Eric. Primeiramente, não. Primeiro eu preciso crer na existência de Deus. Crer na sua onipotência, que Ele é todo-poderoso, inclusive para me amar, para transformar minha vida, para me levar ao reino da sua promessa, ao reino da vida em plenitude, ao reino da luz, ao reino da santidade. Então, primeiro, resgatar um ato de fé. Por isso que a noção de quem é Deus, segundo a revelação, guardada, ensinada, protegida e ensinada pela Igreja Católica como plenitude, é urgente, Eric. E, só um detalhe, os pais têm que ter um cuidado muito grande para acontecer isso desde o berço. Pais, já vou tocar nesse ponto, hein? Por favor. Prometeram, pesem antes de prometer. Prometam somente aquilo que é necessário prometer. Disseram que iriam fazer, façam. Se é alguma coisa que prometeram afobadamente ou que perceberam que não deveriam ter prometido ou que é incoerente, tenham então a simplicidade e a humildade de chegar para os filhos e dizer: errei ao prometer, porque prometi aquilo que não era passivo de ser prometido. Ok? Eu não vou lhe prometer algo que lhe faça mal e que lhe destrua, diferentemente de Deus, que a sua promessa é toda a vida. Sua promessa é toda a beleza, toda a plenitude, Eric. Então, quer dizer, se os pais prometeram algo que não possam cumprir, peçam perdão, tragam as claras e digam que foi uma promessa em cima daquilo que não deveria ter sido colocado. Agora, se é algo santo, se é algo autêntico, se é algo verdadeiro, se é algo nobre, até nas coisas mais humanas e mais simples, prometeu que vai levar a criança no parque tal dia. A contrapartida de uma situação que tem impedido aí se conversa é leve. Agora, o que Deus nos prometeu, Ele cumpriu, Eric. Não é que Ele vai cumprir, Ele já cumpriu. Agora, é interessante o senhor colocar esse exemplo lá no início da nossa conversa, porque, obviamente, para uma criança que tem um relacionamento com seu pai de confiança, e assim deve ser, se ferir essa relação de confiança entre pai e filho, isso tem grande chance de refletir na vida espiritual. Obviamente que a nossa relação com Deus é uma relação paternal. Mas não há dúvida alguma, não há dúvida então, alguma. E às vezes também fica preso, eu gostei muito do exemplo que o senhor deu, da promessa, mas tem outras coisas que parecem importância pequenininha, né? Liga alguém, fala para a pessoa que a mãe não está. Fala que eu não vou atender o telefone agora. São mentirinhas pequenininhas, né? Que tem tudo a ver com o que o senhor está dizendo. Fere essa confiança e nós vamos ter um reflexo, infelizmente, na fé também. Claro, vai viciando a consciência. Vai ensinando a consciência morbidamente a ser mentirosa, a não viver na verdade, a não viver na liberdade, a não viver na transparência. Quer dizer, uma criança que está em casa e ao tocar o telefone, um dos outros filhos atende ao pai e a mãe diz: diga que eu não estou. O que ela vai entender naquele? Qual que é a conclusão que ela vai tirar imediatamente? Que é possível viver mentindo. E não é possível viver mentindo. E que ela vai se perguntar para si mesma: Eric, se um dia eu precisar da mamãe, ou se eu precisar do papai, eles vão dizer que não estão? Mesmo estando presentes? Deus é um pai que estará sempre presente e que nunca dirá que não está. Jamais. Porque o seu amor é único e ele já arcou até as últimas consequências com isso. A diferença é essa, Eric, que deveríamos aprender. Né? Quer dizer, quando o nosso Senhor diz: o teu sim seja sim, o teu não seja não, é que você tocou num ponto excepcional. Precisa se cultivar no próprio ambiente já do lar, a partir da própria vivência, da vivência em família, essa sinceridade, essa transparência na qual está basadíssima o que é a confiança, onde há transparência. Onde há sinceridade, há confiança. O que Jesus falou para os apóstolos? Já não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi. Então, irão confiar em mim ou não? Como não confiar? A quem entregou o seu próprio viver, o seu próprio coração a todos nós. Então aqui fica muito claro isso, Eric, cuidar muito bem que na vivência concreta, diária, real, as coisas sejam trabalhadas nesse nível de sinceridade, de transparência, de responsabilidade, porque senão entra o vício mórbido de se viver da mentira e das aparências. Obviamente que o ato de confiar em alguém está atrelado à verdade, o senhor já lembrou bem, nosso Senhor Jesus Cristo é a própria verdade, como ele mesmo ensinou. Antes da gente continuar aqui para desdobrar o tema, Padre Wander, a mentira é uma obra demoníaca? É o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. É mentiroso por excelência. Agora, para que nós salvaguardemos e garantamos a qualidade
do que nós estamos dizendo, Eric, posso pôr uma coisa aqui? Só Deus é digno de toda confiança. E junto a Ele, os que se fiaram nele e foram totalmente fiéis, os santos. Por que eu posso confiar na intercessão dos santos? Porque eles foram fiéis até o fim e venceram. Ok? Quando eu confio na intercessão dos santos, eu estou confiando na obra que Deus fez através deles e neles e venceu. Mas ou seja, são cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade, estupendo. Mas, Eric, é bom colocar isso aqui, porque senão alguém vai inadvertidamente lá em casa considerar de forma errada. Entendi. Só Deus é digno de toda confiança. E por Ele os que participam da sua verdade e do seu mérito. E aí um pouco de Jeremias, né? Isso sim, é preciso ser também prudente, objetivo e claro. Maldito o homem que coloca a sua confiança no outro homem. Não se trata agora também de cegamente sair acreditando em tudo e em todos. A minha fonte é Deus. Partindo dele, se aquilo que está sendo dito e sendo feito está de acordo com o que ele decretou e determina, nisto eu posso confiar. Se manifesta, se aborda, se transparece alguma coisa diferente daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus decreta, e através da igreja, inclusive, aí eu já coloco reservas imediatamente. O que está sendo vivido, o que está sendo dado a viver está de acordo com Deus? Confio no Senhor. Confio, senão... Mas isso aqui é mais uma advertência. Mas eu acho que o sentido prático e vivencial da confiança em Deus para nós hoje tem um peso muito grande. E é o que vai fazer a diferença. Bom, nós encontramos nos ensinamentos de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, alguma espécie de convite à confiança. A gente percebe isso, vamos dizer, um ato divino, sendo Ele Deus, ensinando dessa maneira, olha, é necessário essa confiança? É possível identificar isso? Eric, o tempo inteiro. Nós temos N passagens, vinde a mim vós. Vou pegar uma passagem. São Mateus 11, 27 e 28. Que é mais fulminante do que esta? Vinde a mim vós, que estáis cansados e aflitos sob os vossos fardos, e eu vos darei descanso. Olha que coisa maravilhosa. O que Nosso Senhor está dizendo com isso? Confie. Eu vou fazer minha obra. Eu vou transformar vossas vidas. Eu vou tirá-los das trevas e levá-los à vida em plenitude. Eu vou sustentá-los na luta contra o pecado. Eu vou ampará-los para que sejam fiéis. Vocês não estão sozinhos. E o tempo inteiro. E fatos não muito concretos. Aquele episódio de Pedro, quando ele após andar sobre as águas, ele começa a afundar e ele clama e o Senhor estende a sua mão, ali é o fato concreto. Jesus mostrando a sua fidelidade. É que Deus é fiel, Eric. Por que eu posso confiar em Deus? Por que eu posso confiar em Deus? Porque Deus é fiel. E é única e exclusivamente por isso. Ele mesmo diz. O próprio Senhor está em João 26, 33. O Evangelho de São João 26, 33. Confiai, eu venci o mundo. Confiem no que eu estou prometendo. Confiem no que eu estou dizendo. Confiem, quando nós olhamos as bem-aventuranças, as grandes bem-aventuranças, aquela obra-prima, o sermão do Senhor, bem-aventurados. Jesus está dizendo, confiem. Quem for por aqui, quem trilhar o caminho da pobreza espiritual, da mansidão, da pureza, da pacificidade, que não é pacifismo, esse vai chegar à plenitude da vida. Agora, é um chamado. É preciso entender isso, a confiança é um chamado. Ou você atende, ou você faz ouvidos surdos. Jesus está te chamando a confiar, a se abandonar. Aqui é uma decisão livre e pessoal. Como diz o salmista, que é uma das munições preparatórias para receber a Santíssima Eucaristia na Santa Missa, quando o sacerdote leva ao Senhor, ele mostra o seu sacramentado, e uma das possíveis munições, um dos possíveis convites é provai e vede como o Senhor é bom. Aí é Deus te convidando, você quer mesmo provar a minha bondade? Quer provar a minha fidelidade em todas as matérias? Quer provar o meu cuidado?
E, quer dizer, é muito isso mesmo. Ele dizendo, não temas, não temas, não tenhais medo. Quantas vezes essa expressão aparece na Escritura, Eric? 365 vezes. Puxa vida. Quantas? 365. É verdade, é o fato material aqui, dito de formas diferentes. Certo. Mas, essencialmente, Deus está dizendo a nós, nas Escrituras, 365 vezes, não temam, confiem, se entreguem, se abandonem, estou convosco, não vou vos abandonar. Isso é como se dissesse que seria uma vez para cada dia do ano. E acho que vale um parênteses aqui, na nossa geração, né, que nós acostumamos com João Paulo II durante tantos anos como Papa, talvez os mais jovens já não tiveram tanta graça assim de conhecer o grande São João Paulo II. Graças a Deus tivemos papas maravilhosos depois, tanto Bento XVI, o Papa Emérito e o Papa Francisco. Porém, o João Paulo II, que nos deixou um belíssimo legado, já santo, repetiu e renovou esse não tenhais medo de maneira maravilhosa. Quantas vezes ele repetiu no seu pontificado, muitas vezes dirigindo aos jovens, às famílias, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Então isso, talvez a nossa geração se acostumou e renovou, né, essa verdade bíblica do não tenhais medo, né? João Paulo II foi nele mesmo, Eric. Em São João Paulo II, ele foi nele mesmo o ícone da confiança e do abandono. Não tem maior. Olhe para a sua vida. Ele foi um milagre da confiança e do abandono em Deus, até porque as aparições de Nossa Senhora Santa Maria Faustina Kowalska, a sua compatriota. Sabe que o convento onde ela viveu, Eric, estava a quadras da sua casa de infância, né, em Cracóvia. Aliás, enquanto o senhor fala, a gente tem algumas imagens desse convento, né? Nós estivemos uns anos atrás, o Padre Guideu, fizemos uma série de reportagens. Esse mesmo convento que os senhores estão vendo agora, é esse que o Padre Wander está fazendo aqui a referência, que era próximo à casa de infância de São João Paulo II. Quer dizer, muito provavelmente ele ouviu essa história desde muito pequeno, né? Chegou muito cedo nele que Nosso Senhor teria aparecido a uma religiosa humilde, casta, obedientíssima, no convento daquela congregação lá perto, e teria trazido a mensagem das mensagens. Qual é a mensagem das mensagens? Que a sua misericórdia é infinita. Lá em São Marcos 9, 22, nós temos, Eric, o Jesus dizendo, se crês, tudo é possível a quem crê. No quadro Jesus Misericordioso está estampado em polonês, né? Jesus ufantube, né? Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Lindo, né? lindo, lindo, tá lindo. Tudo a ver com o que a gente está conversando isso. João Paulo II cresceu nessa mística, obviamente bebeu dessa mística e depois teve a graça de, como Papa, ele elevar isso à honra dos altares. Ele que a canonizou, ele né? que a canonizou e que decretou um domingo para se renovar a confiança na misericórdia de Deus. Um domingo do ano, liturgicamente, para se renovar a confiança a Jesus misericordioso. O domingo da divina misericórdia. Porque tem um detalhe, Eric, quando é que você vê que a confiança nele floresceu? No momento de provação e de sofrimento. Ele viveu uma série de provações e de sofrimentos enormes que qualquer pessoa que não tivesse fé, que não cresce, que não confiasse no amor de Deus, na sua paternidade, na sua providência, teria simplesmente o que? Sucumbido. A morte da mãe, ele chega um dia... Bom, entramos em São João Paulo II, mas é um belo capítulo que deixa estar. Ele chega um dia aos 8 anos em casa. Ele chega aos 8 anos da escola para almoçar. A mãe estava morta. Aos 8 anos, imagina a criança chegando aos 8 anos, aí ele vai ao santuário de Częstochowa, né? A Nossa Senhora de Częstochowa, obviamente, Częstochowa, que é a padroeira dos poloneses. A padroeira dos poloneses, a Rasnagora, né? Pois é. Bom, lá ele se entrega. E depois tudo, os regimes socialistas, ele foi confiando, ele foi se entregando, ele foi se lançando. E quando ele surge como um vulcão na fachada de São Pedro, ali na varanda de São Pedro, não tenhais medo. Logo no primeiro discurso como Papa. Não tenhais medo, não tenhais, é de arrepiar. Deus é Pai, nos ama, está conosco. Agora é preciso se entregar, é preciso se abandonar. O que nós temos é aquilo de novo. Se eu não creio, se eu não me lanço, se eu não me entrego, Eric, aí Deus, eu estou tirando das suas mãos a autoridade para me conduzir. Agora, se eu me agarro às suas mãos, sairão maravilhas. E olha, São João Paulo II foi um ícone. Você visitou tudo isso, eu tinha me esquecido. Pois é belíssimo a gente lembrar e fazer essa relação. Aliás, João Paulo II, portanto, viveu ali ao lado, né,
do mosteiro onde Santa Faustina viveu boa parte do seu tempo. Ela não viveu a vida inteira lá, ela faleceu lá, né, nesse mosteiro, né, junto com as suas irmãs, né, de congregação. Ao lado do santuário, do mosteiro onde viveu Santa Faustina Kowalska, é o Santuário da Divina Misericórdia, que foi o próprio João Paulo II que inaugurou. Mas como se não bastasse isso, já seria maravilha demais, né? Ter um santuário dedicado à Divina Misericórdia, ao lado de onde viveu a santa que recebeu essa revelação particular da Divina Misericórdia de uma maneira belíssima, né? No século XX. Hoje, também ao lado, à distância de uma passarela apenas, tem um santuário dedicado a São João Paulo II, né? Um ao lado do outro. E no meio disso tudo tem a antiga pedreira onde João Paulo II trabalhou, é ali também. Ou seja, aquele chão respira a Divina Misericórdia, respira São João Paulo II, é belíssimo, lá em Cracóvia, na cidade, obviamente, que João Paulo II foi bispo. Enfim, é uma história belíssima do século XX que tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo e conversando aqui no programa de hoje sobre a confiança em Deus.